Atenção palmeirense, porque o Verdão bateu mais uma meta em 2025 e eu não aguento mais comemorar. O Palmeiras tinha estipulado algumas metas no começo do ano, eu não sei se você sabia disso, né? Uma delas era estar entre os 3 primeiros do Brasileirão, chegar até as quartas de final da Libertadores, receitas com vendas de jogadores, tudo isso foi batido, tá? E a nova meta que foi batida foi a arrecadação em partidas com venda de ingressos. Só para você ter uma noção, o Palmeiras arrecadou 88 milhões de reais em receita bruta nas partidas em que atuou como mandante. O que quer dizer isso? Quer dizer que nas partidas em que o Palmeiras atuou, a venda de ingressos nas 32 rodadas chegou a esse valor. Só que é claro que o time visitante também leva uma parte da bilheteria, né? E por conta disso, o Palmeiras ficou com 56 milhões de reais aproximadamente nesse ano, meta batida. E isso é graças à torcida, a todo o envolvimento e, bom, você lembra recentemente que aconteceu contra a LDU, né? A forma como o palmeirense abraça o time é algo absurdo. E é engraçado porque eu sou prova viva disso. O canal tem 4 meses de existência e nós já batemos 1.200.000 visualizações, mais de 8.800 inscritos. Cara, a torcida abraça de uma forma que é só o Palmeiras mesmo que consegue. E uma das formas de eu retribuir esse carinho, cara, é assim, com toda a humildade do mundo, ouvir o que vocês falam nos comentários. E é por conta disso que eu quero mandar um salve pro Natan, que é inscrito do canal e assiste desde o nosso primeiro vídeo, cara. Natan, obrigado pelo seu carinho. Ele mandou um comentário aqui pedindo um salve, então tá aí seu salve, meu irmão. Um abraço pra você, tá? Se você quiser ter o nome aqui também, não tem problema nenhum. É só você me pedir nos comentários que a gente vai cumprir a sua vontade. Prosseguindo com o nosso giro de notícias do Palmeiras, hoje tem coisa legal pra gente falar, tá? É uma situação importantíssima que tá acontecendo e que o Abel Ferreira já tá de olho, tá? Porque é o que ele fala, são 24 horas pra comemorar ou pra sofrer a derrota, né? Abel Ferreira pretende fazer algumas alterações no time e assim, tá preocupado por conta dos nossos próximos adversários. Entretanto, calma, toda a informação que vai ser falada aqui não é entregar ouro pro bandido não, tá? Tudo isso é público. Notoriamente, todos os nossos adversários têm acesso, então fica tranquilo. A primeira coisa que o Abel falou em coletiva foi a respeito de ampliar a largura das alas. O que isso quer dizer? Alguns adversários eles jogam com linhas de 5 jogadores defensivamente e o volante ele puxa para ser esse terceiro homem de zaga, né? E começar as jogadas de ataque. Quando o Palmeiras jogava contra times com linha de 5 era um sofrimento, porque a estratégia básica do Palmeiras antigamente era bolas lateralizadas para o Estevão, aquela jogada individual no 1 contra 1 e aí sim, quando o Estevão passava a gente estava numa situação de superioridade numérica, né? Hoje não mais. Hoje o Palmeiras joga com 2 atacantes e 2 laterais alas, que ora compõem o miolo de zaga e ora avançam, né? Repara que sempre que o lateral sobe, o volante daquele lado onde o lateral está, ele fica para cobrir a lateral. Por quê? Não dá tempo do lateral atacar e voltar na mesma linha. Então o lateral ataca, volta para o meio-campo, cobrindo a volância, né? E aí o volante ele cai para a lateral para centralizar a marcação, né? Então o que o Abel tá querendo estudar e trabalhar nesses próximos momentos, pelo menos é a situação que a gente tem de informação, né? É ampliar essa largura das alas, mas de que forma? Não para jogar com 3 atacantes em todo jogo, mas para fazer com que haja espaço para que o Flaco Lopes e o Vitor Roque flutuem em diagonal, vertical, claro, né, direção ao ataque. Ou seja, sim, o Palmeiras vai utilizar um pouquinho mais o Ramon Sosa, que dá essa largura de campo. Talvez o Felipe Anderson acabe jogando um pouco mais centralizado em algumas partidas, né? E de maneira geral, talvez o Facundo Torres ganhe alguns minutos, porque essa é a dele, né? Ele gosta de jogar na ponta do campo ali. Agora, por que ele tá fazendo isso, principalmente? Pelo nome de um jogador aí que tá jogando muita bola, o Alan, né? Então, assim, precisa encaixar o Alan no time, ele dá largura de espaço, ele ganha metros de campo, né? Ele vai com certeza absoluta aproveitar essa oportunidade. Outra coisa que o Palmeiras tem feito muito bem e vai continuar trabalhando é a pressão alta rotacionada. O que é isso? A pressão alta nada mais é do que você marcar o teu adversário no campo defensivo dele.
Então ele tá com a bola com os zagueiros, como eu expliquei, né, com o volante retraindo para começar a jogada, e o teu centroavante, Vitor Roque, por exemplo, que é muito rápido, tá lá mordendo o volante, tá lá apertando ele para que ele tenha que rifar a bola. E aí, é claro, isso exige condicionamento físico. Não dá para fazer isso o jogo inteiro. E é por isso que essa pressão ela é rotacionada. Eles vão rodando. Ora é o Vitor Roque, ora é o Flaco Lopes, ora é o Andrés que vai morder lá em cima a marcação, ora é o Sousa. Se você reparar o gol que o Palmeiras fez contra a LDU, o primeiro, era uma pressão rotacionada em que o Palmeiras ganhou a bola, cruzou para a área e quem fez o gol de cabeça na posição de centroavante foi o Sousa. Ele rodou, ele trocou com o Vitor Roque. Enquanto o Vitor Roque puxou a marcação, o Sousa apareceu sozinho para fazer um golaço. Essa é uma outra estratégia que o Palmeiras tem e é por isso que eu falo, quem entende um pouquinho de futebol, e eu não entendo muito, tá? Eu entendo pouquíssimo, mas quem entende percebe a genialidade do Abel. Cara, ele é muito inteligente, de verdade, porque ele já mudou o ritmo e o padrão de jogo do Palmeiras, sei lá, umas 20 vezes esse ano, é absurdo assim. E o terceiro é o uso de um meia segundo volante com chegada. O que eu quero dizer com isso? Andreas Pereira é um meia, ele é um armador, tá? E a gente perdeu o Evangelista. Ele é um armador, veja bem, o que eu quis dizer é o seguinte, ele sabe jogar de camisa 10, ele tem as características de um camisa 10. Eu vou amarrar essas pontas aí para tentar não deixar nenhuma ponta solta, tá? Mas por ter essa característica de camisa 10, ele carrega consigo uma qualidade técnica absurda, um passe refinado. Eu reparei, no jogo contra a LDU, eu acho que eu não vi o Andreas Pereira perder nenhuma bola, e se perdeu foi pouca coisa. Por que isso? Ele sabe dominar a bola, ele sabe prender e ele tem visão de jogo. Então, quando ele faz essa função de volante, junto com o Aníbal ou com o Bruno Fux ali, né? Ele consegue achar espaços entre linhas. Essa é a parada. Ele chega no ataque. Então, assim, é claro, quando o Evangelista voltar, se ele estiver bem, há uma tendência de que ele volte para a posição de titular para jogar com o Aníbal Moreno, porque ele faz um box-to-box muito bem feito, né? Marca bem, ataca bem e tal. Mas o Andreas Pereira também tem essa qualidade e é por isso que a gente insiste aqui. Vale a pena gastar um pouco mais, já que o Palmeiras está numa situação financeira tranquila, para trazer jogadores que resolvem. O Andreas Pereira não tem nenhum ano de clube e ele é titular absoluto e faz uma diferença incrível no Palmeiras. Por isso que às vezes vale a pena você falar assim, ah, mas vai gastar 100 milhões no Gerson? Cara, é muito, troca o Riquelme e Felipe e tal, mas vale a pena. Porque o jogador ele é inteligente, ele consegue se posicionar taticamente e encaixar no time, entendeu? Então, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, cara, vale muito a pena jogar com esse jogador diferenciado. Prosseguindo o nosso giro de notícias, aqui tem uma coisa muito legal pra gente falar. Uma notícia que foi dada pelo canal Resenha Alviverde, tá? Créditos pro Resenha Alviverde. Após a partida contra a LDU, o Palmeiras soltou um vídeo com os jogadores que não puderam participar da partida, que estavam no Allianz Parque lá, vibrando com a torcida, né? E um deles foi o Paulinho, né? O Paulinho que já voltou, está voltando, desculpa, lentamente ali, né? Aos treinos, aos condicionamentos e tal, mas que tá com muita vontade de jogar, muita vontade de jogar. E o Resenha Alviverde veio a público, fez um vídeo falando que a expectativa é que o Paulinho lute muito para estar pronto para a final da Libertadores. Então, vamos lá. O cara jogou lesionado, precisando ser operado no Mundial de Clubes, sentindo dor todo o jogo. Não conseguiu jogar os nem 45 minutos, né, na maioria das partidas, mas assim, quando entrou foi cirúrgico, resolutivo e assim, uma âncora, um ponto de apoio do Palmeiras, né? E aí é aquilo que eu te falo, como vai do comprometimento, né? O cara quer. Então, como a gente já tinha noticiado, a grande chance do Paulinho sim jogar a final da Libertadores e isso vai pegar fogo, porque cara, nem que ele jogue 30, 40 minutos é o suficiente para ele resolver a partida, tá? Eu acredito nisso e eu posso até te dizer, tá? Mãe de Ná, mas eu acredito que o Paulinho pode ser a peça fundamental para essa partida contra o Flamengo, porque ninguém tá esperando. E olha que legal, né? Legal não, é até triste falar disso. Cara, o Flamengo ganhou do Sport e tal, fez uma boa partida com gols do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique foi o principal jogador. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que o Bruno Henrique tá jogando? Vocês pararam pra pensar nisso? O julgamento dele foi adiado de novo. Não dá pra entender. Quando é com o Palmeiras, os caras fazem questão de acelerar o julgamento, né? Muito bizarra essa situação, tá? Muito bizarro. O Bruno Henrique foi
está em julgamento, né? Ele é réu, não posso falar que ele é culpado, porque juridicamente não é possível falar isso, admitir isso, né? Mas ele está sendo julgado. E o julgamento dele está demorando muito, cara, muito. De forma que ele está jogando, e por exemplo, a partida contra o Sport, quem resolveu foi ele. E aí? Isso é lícito? Bem, lícito é, né? Tá dentro da lei, né? Não tá julgado, mas assim, faz sentido pra você? Porque pra mim não faz. E agora bora pro mercado da bola. Vamos falar do que tá rolando aí das negociações. Lembre-se, as negociações que vão acontecer para a próxima temporada estão começando agora. Por isso a gente precisa falar nome por nome o que tá acontecendo, o que tem de notícia, bastidor, porque senão, meu irmão, a hora que a coisa acontece, fica todo mundo com aquela cara de nossa, eu não esperava. Pois é. Aqui no Palmeiras 90 Mais a gente vai sempre te atualizar sobre base, futebol feminino, mercado da bola, enfim. Primeiro perfil de jogador que o Palmeiras busca, e isso é notório e todo mundo sabe, tá? Publicamente. É um meio-campo para ajudar ali na função de camisa 8. Como eu te falei, o Evangelista machucou, ninguém sabe como ele vai voltar. E a ideia do Andreas Pereira no Verdão não é utilizá-lo como 8, é utilizá-lo como 10, tá? E que ele flutue entre as linhas ali. Entretanto, o Palmeiras vai precisar sim ir ao mercado buscar esse camisa 8. Alguns nomes estão sondados, então eu vou te atualizar aqui. O primeiro deles é o Marcel Ruiz, mexicano, Toluca. Excelente jogador, tá? Excelente jogador, um maestro. Entretanto, não é um jogador com pegada de marcação, é um jogador criativo, tá? Tudo bem, ele é bom nas segundas bolas, né? Nas bolas aéreas, tal, brigador, forte, mas assim, ele é técnico, né? Me agrada o perfil. Eu, se fosse o diretor de futebol do Palmeiras, faria tudo possível para trazer o jogador, porque realmente é muito técnico. Eu conhecia pouco dele, né? Quando eu criei o canal, eu comecei a dar uma estudada em algumas coisas, alguns jogadores, tal, até para fazer os vídeos, e eu vi que realmente ele é um jogador diferenciado. No México, ele é apelidado de El Maestro, né? Realmente é um jogador diferente. O segundo nome que tá pintando aí é o Wendel, tá? E entre o Wendel e o Marcel Ruiz, o que a gente tem de informação? A possibilidade do Wendel chegar é maior, tá? O Zenit tem interesse em fazer negócio com o Palmeiras, porque percebeu que a cada ano surgem 2, 3 jogadores diferenciados no Verdão, né? E aí, pô, os caras querem Riquelme Felipe, os caras querem Alan, os caras queriam o Thales. Então, assim, cara, é assim, eles entenderam, pô, vale a pena. Vale a pena sentar pra conversar. E aí, é claro, o Wendel ele quer voltar pro Brasil, né? Imagino que todo mundo já saiba disso, mas não vai ser uma negociação simples, porque ele é caro. Então, indo direto ao ponto. Pelo menos 100 milhões de reais o Palmeiras vai ter que desembolsar para trazer o Wendel. Já o Marcel deve ficar na casa de 80 milhões, ou seja, já temos uma diferença relevante aí. Entretanto, me diz você, quem você prefere para essa função? Um jogador um pouco mais técnico, mais com classe refinada, né, com bom passe de bola, ou de repente um jogador com bom passe de bola, como é o caso do Wendel, mas mais quebrador de jogada, né, um jogador com mais desarme? Me diz nos comentários porque a tua opinião é muito importante. Outro jogador que o Palmeiras está mirando, né, outro perfil de jogador, é um atacante com habilidade e qualidade para beirada de campo também. Tá? Vai ter partida que o Palmeiras vai precisar alargar as linhas, como eu falei, né? Então aí vamos jogar com quase 3 atacantes ali, né? E vai ter partida que vai ser mais interessante jogar com 2 atacantes. O Palmeiras mirou, ou pelo menos sondou, tentou, né? O Endrick, que deve fechar com o Lyon, então não é uma possibilidade. O Hulk surgiu, o Gabriel Jesus surgiu também como possibilidade. Ambos já meio que excluídos aí da lista, né? Nenhum dos dois deve chegar ao Palmeiras. Pelo menos não nessa temporada. Colídio surgiu como uma possibilidade, mas aí ia trocar 6 por meia dúzia, não sei se faz sentido, né? E o Rodrigo Zalazar. O Rodrigo Zalazar surgiu como uma possibilidade na janela passada. E de qualquer forma, o Palmeiras manteve os scouts de olho lá. É um jogador muito técnico, mas assim, muito técnico mesmo. O problema é o seguinte: ele é um meia. Ele pode jogar na beirada de campo? Pode. Assim como quem fez isso muito tempo pelo Palmeiras foi o Scarpa, né? O Scarpa era um meia de origem, mas jogou até de lateral esquerdo na final da Libertadores ele jogou. Então assim, Zalazar pode chegar para ser esse cara de beirada de campo? Pode, mas não é muito provável, tá? De qualquer forma, o Palmeiras monitora o perfil do jogador e vamos ver o que vai acontecer, tá? Assim que tiver alguma novidade, eu vou trazer para vocês. Um nome que me agrada também, e aí buscando esse mercado alternativo, é o do Zenderras.
O Zendejas é um jogador de seleção americana, Estados Unidos, mas ele é mexicano de nascença, né? Técnico demais, tá? Quando eu tava fazendo a análise lá do Ruiz e fazendo os estudos, né? A gente tem que estudar para gravar o vídeo, né? Não é só vir aqui falar bobeira, né? Eu percebi o futebol do Zendejas realmente é um cara diferente, né? Rápido, forte fisicamente, finaliza bem, ganha beirada de campo, muito técnico. Pra mim funcionaria bem com a camisa do Verdão. E o terceiro perfil é de um zagueiro versátil, tá? O nome do Vitão foi sondado, especulado, mas não sei se deve acontecer. Na base o Palmeiras tem um zagueiro, não sei se você conhece, chamado, dois na verdade, né? Chamado Koné, que é um zagueiro africano que deve, a gente vai ver um pouco mais dele provavelmente em 2027, né? Ainda é muito novo, mas vamos ver alguma coisa do jogador. Ele recusou Barcelona e Arsenal, só pra você ter noção, pra ficar no Palmeiras. Pois é. E temos o Thiago Baroni, que chegou do Coritiba, o zagueiro alto. O Benedetti não deve ficar e o Baroni vem para substituir essa vaga do Benedetti. Acho que é um bom zagueiro também, pode acabar ocupando espaço. Preocupação com o zagueiro se dá do fato de serem muitas partidas no ano, né? Então, assim, Gustavo Gomes já não é mais nenhum menino, embora seja um leão em campo, né? Mas é isso. Expectativas aceleradas para 2026 e a partida contra o Juventude hoje também, com certeza vai ser um ótimo jogo para o Palmeiras. Muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Avante palestra.